Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero iniciar já te fazendo uma pergunta. Você sabia que você é uma azeitona de Deus? Aí você me pergunta, como assim, Thalia, uma azeitona de Deus? Pois é, você e eu somos a azeitona de Deus. Lembrando que Cristo também é a azeitona de Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu estarei te explicando o segredo de ser uma azeitona de Deus. Neste momento, abra o seu coração para Deus e deixe Ele falar com você. Quero iniciar lendo lá em Mateus 26, do 36 ao 46. É um pouquinho extenso, mas será muito edificante para o seu coração e o segredo está exatamente nessa passagem. Então, se você puder abrir sua Bíblia, leia juntamente comigo, que vai te ajudar muito na sua reflexão e no seu entendimento. Então, vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu iniciei esse vídeo perguntando se você sabe o que é que você é uma azeitona de Deus. Eu, você e, em primeiro lugar, Jesus. Somos azeitonas de Deus. Mas por quê? Aqui no Getsêmani, Jesus, ele estava lá orando em tamanha angústia. E lá naquele jardim do Getsêmani tinha uma árvore que se chama oliveira. E a oliveira, ela produz a azeitona. E a azeitona é de onde vem o azeite de oliva. Mas para poder extrair o azeite da azeitona, ela é prensada, ela é esmagada, ela é amassada, até poder sair o azeite, aquele cheiro maravilhoso do azeite. Quem não gosta, né, de um azeite na comida, né? E na palavra de Deus tem muitos versículos relacionados ao azeite. E o Espírito Santo de Deus, ele é o azeite. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E ele é a azeitona de Deus. Por quê? Ele foi amassado, ele foi esmagado. Ali no Getsêmani fala que Jesus, ele chorou muito, ele estava em profunda tristeza. E ele chegou no Pai e falou: Pai, se possível, passe de mim este cálice.
O cálice era o sofrimento que ele iria passar. Era a dor que ele iria passar por causa do meu e do seu pecado. Era a cruz que ele iria carregar. E Jesus, ele chegou no Pai e falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o primeiro amassar de Jesus, por isso que eu falei, ele é a azeitona de Deus. O primeiro amassar de Jesus foi ali, quando ele falou para o Pai: se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento, que ele iria ser amassado, ele iria ser moído por causa das nossas transgressões. E por que nós somos azeitonas de Deus também? Porque nós também, nós passamos por momentos que nós somos amassados pelo Senhor. Quando nós passamos dificuldade financeira, o Senhor permite aquela situação para a gente ser amassado pelo Senhor. E às vezes você que está me vendo pode estar passando por alguma situação que você está sendo amassado. O Senhor, ele permite, porque tudo ele tem um propósito. Na palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor, ele permite a gente ser amassado, porque tudo que a gente passa, um dia cooperará para o nosso bem. Vai cooperar para o nosso bem. Para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós possamos ter testemunho e o nome de Deus ser glorificado através das nossas vidas, através daquelas circunstâncias que a gente está passando. Então, nós também temos o nosso cálice que nós temos que beber. Na palavra do Senhor fala que a gente tem que carregar a nossa cruz. Jesus, ele carregou a dele e nós temos que carregar também a nossa cruz. Por isso que nós somos a azeitona de Deus. Jesus, ele é a azeitona, mas nós também somos. Porque Jesus carregou a cruz que ele precisava carregar, mas nós também temos que carregar a nossa cruz. Quero te convidar para ler comigo também em Lucas 9, 22 e 23. Que se diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, o primeiro momento que a gente passa pelo amassar de Deus é quando a gente carrega a nossa cruz, quando a gente participa do sofrimento de Cristo, quando ele precisou tomar aquele cálice do sofrimento. Então, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira que tem te provado muito. Às vezes você está sendo caluniado. Às vezes você está passando por um problema familiar que tem te angustiado muito. Então, não se desespere, porque Jesus também passou. E se Jesus passou, nós também passaremos. Ele mesmo falou na palavra que no mundo nós teremos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu. Na palavra do Senhor também fala que muitas são as aflições do justo, mas ele livra de todas. Ele dá o escape. Então não se desespere, porque a gente passa por aflições nessa vida, mas ele dá o escape. Um outro momento, quando somos azeitona de Deus, é quando ficamos sós. Há momentos que a gente passa por solidão.
Você que está me assistindo, provavelmente em algum momento da sua vida você já se sentiu solitária. Pode estar no meio de uma grande multidão, pode estar rodeada de pessoas, mas mesmo assim você ainda se sente sozinha. Eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar. Há uns tempos atrás, eu tinha muitas amizades, né? Nos tempos de escola, muitos anos atrás, né? Quando eu estudava, eu tinha muitas amizades. E amizades que eu pensei que eu iria levar para o resto da minha vida. E de repente, começa a sair uma da minha vida, começa a sair outra da minha vida, e aí sai outra, sai outra, sai outra, e tipo assim, sem entender o porquê. E não foi discussão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, muito tranquila, nunca fui de ficar discutindo com ninguém, sempre fui bem tranquila. Mas Deus, ele permite, sabe, a gente às vezes passar pela solidão. E o Senhor, ele permitiu isso acontecer na minha vida. E teve um dia que eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, eu estava indo para a igreja, eu falei, Senhor, por que algumas amizades minhas estão se afastando de mim sem eu estar fazendo nada contra elas, sem eu estar prejudicando elas? Porque algumas amizades vão embora da minha vida. E o Senhor, ele me respondeu, ele falou comigo na igreja, minha filha, eu sou teu amigo, eu nunca vou me afastar de você, eu nunca vou te abandonar. Então eu estou trazendo esse relato que aconteceu comigo para servir de exemplo para a sua vida, que quando você se sentir sozinha, às vezes está rodeada de pessoas, mas no seu interior você se sente sozinha, você sente que não pode confiar em ninguém, que não pode desabafar os seus problemas com ninguém, o que está acontecendo com você, as suas dificuldades. Cada pessoa tem a sua cruz, cada pessoa passa por suas dificuldades. Eu passo pelas minhas. E às vezes você que está me assistindo também passa pelo seu momento de solidão também, que às vezes você se sente sozinha. Mas eu quero te dizer que você não está sozinha. Deus, ele é com você, o Espírito Santo, ele é com você. E ele não nos abandona. Ele está ali disponível sempre. Ele não dorme. Enquanto você está dormindo, ele não dorme. Se você acordar de madrugada para falar com ele, ele está lá, disponível. Então o Senhor, ele fica disponível 24 horas por dia. Isso é maravilhoso. Porque antes de Jesus morrer, a gente não tinha acesso ao Pai. E hoje, depois que o véu se rasgou, a gente tem acesso direto. É só falar com ele. Ele está sempre disponível, ele é um amigo fiel. Você pode desabafar, você pode contar seus problemas, que ele não vai contar para ninguém. Ele sempre guarda os nossos segredos. Então Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é um amigo fiel. E eu tenho experimentado dessa amizade do Senhor. Então, às vezes a gente se sente solitário assim de pessoas, né, e tal. Acho que todo mundo passa um pouquinho desses momentos. Mas o Senhor, ele tá ali. E ele é um amigo fiel, que tá sempre disponível. Sempre quando a gente for falar com ele, ele tá ali, com os ouvidos atentos, para ouvir a nossa oração. Na palavra de Deus fala que ele se inclina para poder ouvir a nossa oração. Então o Senhor é maravilhoso demais. E um outro momento que a gente é uma azeitona de Deus, que a gente é esmagado que o Senhor permite a gente ser esmagado, assim como o Pai permitiu Cristo ser esmagado, é quando nós somos rejeitados. Jesus, ele passou por isso. Ele foi rejeitado. E um amigo dele, que estava ali sempre junto com ele, aprendendo junto com ele, foi Judas. Judas traiu Jesus. Judas rejeitou
a mensagem do Evangelho. Judas rejeitou o amor de Jesus. E quando Jesus ele estava sofrendo, carregando a cruz e indo para o Calvário, os próprios discípulos se apavoraram e se afastaram dele. Pedro negou Jesus. Então Jesus, ele é o maior exemplo de ser uma azeitona de Deus. Ele foi amassado, ele foi esmagado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Mas nenhum sofrimento ele é em vão. Nenhuma dificuldade é em vão diante do Senhor. Jesus, depois de tudo que ele passou, ele venceu. Ele venceu o inferno, ele venceu a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos dele. Ele é vitorioso, ele é o Todo-Poderoso, ele ressuscitou ao terceiro dia. O véu se rasgou e ele padeceu para que hoje a gente pudesse ter o nosso nome no livro da vida, escrito no livro da vida. Ele passou por tudo aquilo para que hoje a gente pudesse ter acesso ao Pai novamente, para que ele pudesse resgatar a comunhão que o homem tinha com o Pai lá no Jardim do Éden, que Satanás roubou. Então, a gente tem que agradecer muito a Jesus pelo que ele fez na cruz e ser participante do sofrimento dele. Se preciso for, padecer, sofrer por amor a ele, passar por momentos difíceis, momentos que a gente é rejeitado, momentos que a gente se sente sozinho, momentos que a gente tem que passar por dificuldades financeiras, dificuldades com familiares, que todo mundo passa por problemas familiares. Não existe nenhuma família perfeita, não existe ninguém perfeito, todo mundo passa por problemas, é caluniado. Então, se preciso for a gente passar pelos sofrimentos de Cristo, pelas aflições, junto com Cristo, nós passaremos. E o Senhor, ele é quem dá vitória. Como eu disse anteriormente, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor, ele livra de todas. O Senhor, ele sempre dá o livramento. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos junto com ele. Nós também venceremos. Então, tenha a palavra de esperança para o seu coração. Está passando por dificuldade? Está sendo uma azeitona de Deus? Está sendo moído? Deus vai te dar vitória. E tudo que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, é para que no final possa extrair, o Senhor possa extrair o azeite, aquele cheiro agradável de perfume nas narinas do Senhor. Então, se o sacrifício de Cristo foi agradável, chegou nas narinas do Pai com cheiro suave de vitória, nós também passaremos, nós também venceremos. Porque na palavra do Senhor fala que toda tribulação, toda dificuldade que a gente passa neste mundo não se compara com a glória que será revelada para nós quando a gente chegar lá no céu, naquele grande dia. Todas as nossas tribulações que a gente passa aqui não se compara com a nossa vitória eterna lá na glória, lá no céu, com Cristo, quando formos arrebatados. Então vale a pena a gente passar pelas aflições com Cristo, porque Ele nos dará vitória. Teremos vitórias aqui na terra, mas também teremos a vitória celestial, que é muito maior.
tem um peso de glória para as nossas vidas. É maravilhoso, sabe? E o Espírito Santo, ele falou muito comigo nessa passagem, nesse estudo que eu fiz, para poder trazer aqui para você, porque eu também passo por aflições. E nas aflições que eu passo, eu sou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me renova. E eu creio que está surgindo nas lutas que eu passo uma unção que chega diante do Senhor com cheiro suave, com cheiro agradável. O Senhor derrama através do Espírito Santo, que ele é o azeite, o Espírito Santo é o azeite. O Senhor, ele derrama uma unção de poder, de glória sobre as nossas vidas. Então, todo sofrimento tem a recompensa. Nenhum sofrimento com o Senhor é em vão. O teu sofrimento, as tuas angústias, as tuas lágrimas com o Senhor não é em vão. Então, tenha fé, confia no Senhor, que Ele está contigo em todos os momentos. Tanto nos momentos de bonança, quanto nos momentos difíceis, Ele está contigo. Está passando dificuldade financeira, o Senhor, Ele é contigo e Ele vai te dar o escape. É Ele que te dá o livramento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. É de todas que o Senhor livra. Então, quando estiver sendo amassado pelo Senhor, saiba que de ti, dentro de você, está sendo derramada uma unção através do azeite que sai da azeitona. O azeite, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está derramando unção em você através do que você passa, através do teu sofrimento, das suas aflições que você passa com Cristo, por amor ao Evangelho. Então, nenhum sofrimento com Deus é em vão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha falado profundamente ao seu coração. Espero que edifique o seu coração. Se você gostou, curte, compartilha, deixa nos comentários os seus testemunhos, para que possa edificar outras vidas. E curte, que é muito importante para mim, o seu apoio, que quando você curte, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo ele é relevante e ele indica para outras pessoas também. E você me ajuda também a fazer a obra do Senhor. Então se inscreva nesse canal para você não perder os próximos vídeos que serão postados aqui também. E eu espero que você tenha gostado e fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.